Olá, vou tentar aqui explicar de uma forma um pouco mais visual essas questões das imagens, porque senão a gente vai ficar basicamente o dia todo e não vai conseguir chegar num formato perfeito que vocês querem, tá bom? Ó, aqui eu estou num simulador de formatos de tela, tá? Eu tenho alguns formatos de tela aqui. Esse daqui basicamente é o formato de tela de vocês, tá bom? O que interfere nesse formato de tela? Primeiro é o formato do computador, se é o computador mais antigo, normalmente eles tendem a ser quase que quadrados, eles não são quadrados. E também vai interferir, por exemplo, a questão do navegador que você está utilizando. A tua barra inferior aqui, como que ela é. Aqui a parte do navegador se tem os marcadores, né? Por exemplo, ó, o de vocês aqui, ó, eu consigo perceber que o de vocês está ativado o navegador e aqui essa barra ela é maior do que a minha. Ela é praticamente, que eu creio que quase que o dobro de tamanho. Então isso daqui interfere no comportamento dessa imagem. Por exemplo, esse daqui é basicamente o formato de vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, aí o espaço em branco aqui que vocês mencionaram, que é a da parede, dos dois lados. Aí se eu vim aqui, ó, esse daqui basicamente é o meu formato de tela. Olha só como no meu formato de tela o site de vocês aparece. Então a gente basicamente não tem aqui, né, a barra lateral. Aqui eu tenho um pequeno pedaço dela, só que assim, o site de vocês, o que eu fiz para ele tentar ficar o máximo possível do formato que vocês querem? Normalmente o site a gente centraliza, a gente trava a imagem em forma central. Então a gente pega a imagem e trava ela de forma central. O de vocês agora, eu travei ele na inferior, para tentar mostrar para todas as pessoas a parte aqui das mãos que vocês querem, né? Tá? Vocês falaram que cortaram, e a parte da cabeça, tá? Só que para vocês aparece assim, por quê? Tem essas observações que eu falei. O meu site aqui, ele já aparece desse formato. Aqui eu tenho outros formatos de telas, por exemplo, ó, a gente tem esses dois outros formatos de tela aqui que são muito utilizados ainda. Eles não são 100% quadrados, eles são mais largos do que alto, né? E aqui, por exemplo, a gente consegue ver, talvez que você fale, pô, Dorival, nesse daí ficou bacana o formato, eu queria que ficasse assim. Mas só que não tem como a gente fazer esse formato aparecer para vocês, porque o formato de tela visual de vocês, do navegador, é diferente. Então, por exemplo, ó, esses daqui são muito parecidos. Mas se a gente olhar aqui, ó, esse daqui, ele quase que está cortando o ombro, tá? Nessa parte esquerda aqui. Já nesse outro formato, a gente já tem essa parte aqui, ó, aparecendo o ombro inteiro e ainda sobe espaço. Então, isso depende do formato da tela, do formato das configurações. Igual eu falei, por exemplo, o meu aqui, eu não uso aquela barra de navegador, e aqui a minha barra inferior, ela é menorzinha. Então, isso dá uma possibilidade da minha tela visual, que seria daqui até aqui, ela ser nesse formato aqui, ela ser mais alta. Então, por exemplo, ó, eu vou abrir aqui o site de vocês. Aqui eu fiz a configuração para ele centralizar a imagem. Tá? Essa daqui está aquela primeira imagem de vocês que vocês mandaram. Tem a parte lateral branca aqui, só que na minha tela ela não aparece, porque ela está centralizada. Se você abrir o site de vocês em por exemplo, em uma TV, aquela parte branca ela vai aparecer. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou vir e vou aqui, ó, vou ativar a minha barra de marcadores, tá bom? Ó, presta atenção, o que vai acontecer, ó, aqui, ó, nessa parte aqui da mão, tá? Então aqui a gente tem, ó, praticamente, ó, os 4 dedos aparecendo. Aqui em cima também vai mudar, tá? Mas vamos olhar aqui embaixo que é mais visual. Então, ó, ativei, ó, automaticamente ela cortou. Por quê? A minha área de visualização ficou menor. Então a imagem ela se ajustou. Aqui em cima ela também cortou. Por quê? Eu coloquei para a imagem ela ficar sempre centralizada, tá? Então, ó, se eu ativar aqui, ó, você pode ver que a imagem aqui ela fica maior. Aqui a gente tem um restício aqui, ó, do H aqui subindo. Se eu ativar aqui, ó, ele já some. Por quê? O foco da imagem aqui ela está na central. Então ela reduz tanto para baixo quanto para cima. Tá? E isso interfere também, igual eu falei, essa questão dessa aba aqui inferior. Então, por exemplo, aqui na imagem de vocês, eu tenho uma impressão que essa barra de vocês é basicamente o dobro da minha, de altura. Então, isso interfere de como a imagem aparece.
Então, assim, não adianta a gente tentar fazer uma imagem 100% ficar do formato que é no computador de vocês, que a gente não vai conseguir. Aí outra coisa também, deixa eu ver aqui no formato de vocês, né? Agora você comentou, Dorval, tá com espaço branco ali, que vocês já falaram para mim voltar lá, mas só estou explicando para falar assim, pô, mas eu queria daquele jeito, não tem como fazer? Realmente, não tem como fazer por causa desses detalhes da proporcionalidade da imagem da tela que está visível. Ó, vocês concordam comigo que para esse fundo branco aqui sumir, essa parte preta ela tem que encostar aqui? Ok, né? Mas olha só, se eu pego essa imagem e faço essa parte aqui e encostar aqui, eu vou ter que aumentar ela proporcionalmente. Se eu aumentar ela para cima, esse espaço aqui, ele vai sumir nessa parte de cima. Então, por exemplo, o rosto aqui, desses dois que estão na direita e na esquerda, eles vão ser cortados. Por quê? Eu vou pegar essa imagem e vou subir ela para cima. Isso daqui vai cortar o rosto dele. Se eu fizer o inverso disso, pegar daqui e crescer para baixo para ela sumir, a parte dos braços aqui vai ser cortados também. Então não tem como a gente deixar esse formato em todos os formatos de tela, porque a proporção ela é diferente tanto no modelo quanto nas próprias configurações internas do computador. Como eu falei, a barra aqui de salves dos marcadores influencia, o tamanho aqui desse menu também influencia, tá bom? Então, normalmente o que a gente faz é centralizar a imagem, ela fixar ela ao centro, que daí quando ela crescer, para se ajustar, ela vai perder tanto na sua parte superior quanto na parte inferior, tá bom? Se tiver alguma dúvida ainda, pode mandar que daí eu tento explicar da forma mais didática, mas assim, do formato que vocês querem, realmente não tem como a gente fazer. Por quê? Para vocês pode até ficar do formato que vocês querem, mas num outro computador já vai ficar totalmente desconfigurado, entendeu? Então a gente tenta fazer para ele se ajustar a melhor forma possível nos diversos tipos de computador, notebook, smartphone que esteja, tá bom?